E aí, meu amor, tudo bem com você? Conforme vimos, Squealer, né, a mídia dos bichos, estava implantando dúvidas na cabeça dos outros animais. E aquela história, uma mentira dita 1000 vezes acaba se tornando verdade. Então vamos dar continuidade e terminar o capítulo 7, página 58. Nosso líder, camarada Napoleão, anunciou Squealer, falando bem devagar e com firmeza. Afirmou categoricamente, camarada, que Snowball foi um agente do Jones desde o comecinho e até desde muito antes da revolução ser imaginada. Ah, então é diferente, falou Boxer. Se o camarada Napoleão diz, deve ser verdade. Esse é o espírito correto, camarada, exclamou Squealer, mas observou-se que ele lançou um olhar muito reprovador para Boxer, com aqueles olhos miúdos e que piscavam sem parar. Então ele se virou para partir, mas parou e acrescentou, de modo muito impressionante: aconselho cada bicho desta fazenda a manter os olhos bem abertos, pois temos razões para pensar que um dos agentes secretos de Snowball está espreitando entre nós neste exato instante. 4 dias depois, no fim da tarde, Napoleão ordenou que todos os animais fossem para o pátio. Quando os viu reunidos, Napoleão surgiu da sede usando ambas as medalhas, pois havia pouco tempo antes concedido a si mesmo a herói animal primeira categoria, a herói animal segunda categoria, acompanhado de seus 9 cachorrões que o rodeavam agitados e rosnando de um jeito que dava calafrios na espinha dos outros animais. Todos se encolheram em silêncio aos respectivos lugares, parecendo saber de antemão que alguma coisa horrorosa estava prestes a acontecer. Leão observou gravemente a plateia e depois soltou um guincho agudo. Imediatamente os cães saltaram à frente, apanharam os 4 leitões pelas orelhas e os arrastaram, berrando de dor e medo, até os pés de Napoleão. As orelhas dos porquinhos estavam sangrando, os cães tinham provado sangue e por alguns momentos pareciam ter ficado loucos. Para o assombro de todos, 3 deles se atiraram sobre Boxer. Boxer os viu se aproximando, estendeu a grande pata, pegou um dos cães em pleno ar e o prendeu ao chão. O cachorro uivou por misericórdia e os outros dois deram no pé, com os rabos entre as pernas. Boxer olhou para Napoleão para saber se devia matar o cachorro esmagado ou soltá-lo. O semblante de Napoleão pareceu se alterar e, bruscamente, ele ordenou que Boxer soltasse o cachorro. Boxer levantou a pata e o cachorro se afastou, dolorido e gemendo. O tumulto cedeu, os 4 leitões esperavam, tremendo com a culpa inscrita em cada linha de suas expressões. Napoleão os chamou para que confessassem seus crimes. Eram os mesmos 4 porquinhos que haviam protestado quando Napoleão abolira as reuniões de domingo. Sem que nenhum outro incentivo fosse verbalizado, eles confessaram que havia estado secretamente em contato com Snowball desde a expulsão dele, que tinham colaborado na destruição do moinho e feito um acordo com ele para passar ao Sr. Frederick o controle da fazenda dos animais. Acrescentaram ainda que Snowball admitira, em particular, ter sido um agente secreto de Jones por muitos anos. Assim que os porquinhos terminaram sua confissão, os cães rasgaram suas gargantas em uma voz horrível. Napoleão perguntou se mais alguém tinha alguma coisa a confessar. As 3 galinhas que haviam liderado a tentativa de motim por causa dos ovos foram para a frente e afirmaram que Snowball havia aparecido para elas em sonho, incitando-as a desobedecer às ordens de Napoleão. Também foram massacradas. Então se aproximou um ganso, confessando que na safra do ano anterior tinha surrupiado 6 espigas de milho e comido em segredo à noite. Depois uma ovelha confessou ter urinado no açude e feito isso, segundo disse, por ordem de Snowball, e 2 ovelhas confessaram ter matado um velho carneiro, um seguidor especialmente devotado de Napoleão, ao persegui-lo vezes sem conta ao redor de uma fogueira quando ele estava doente com tosse.
foram todos mortos ali mesmo. E assim prosseguiram as confissões e as execuções, até que se formou uma pilha de cadáveres diante dos pés de Napoleão. E o ar ficou pesado com um cheiro de sangue que não era sentido desde a expulsão de Jones. Quando tudo acabou, os animais restantes, exceto os porcos e os cachorros, partiram furtivamente em conjunto. Estavam trêmulos e infelizes. Não sabiam o que era mais chocante: a traição dos animais que haviam se aliado a Snowball ou a reação perversa que tinham acabado de testemunhar. No passado, cenas de derramamento de sangue igualmente terríveis ocorriam com frequência, mas parecia a todos que dessa vez havia sido muito pior, por acontecer entre eles. Desde que Jones deixara a fazenda até aquele dia, nenhum animal havia assassinado outro animal, nem mesmo um rato fora morto. Eles seguiram o caminho rumo a uma pequena colina onde ficava um moinho semi-acabado. Sem combinar, se deitaram como que se aconchegando em busca de conforto. Clover, Muriel, Benjamin, as vacas, as ovelhas, os bandos de gansos e galinhas, todos, exceto a gata que havia desaparecido, pouco antes de Napoleão ordenar que os animais se reunissem. Por algum tempo ninguém falou, só Boxer permaneceu de pé. Andou de um lado para o outro, inquieto, abanando a longa cauda, de vez em quando soltando um gemido. Por fim disse: "Eu não entendo, eu nunca acreditaria que uma coisa dessas pudesse acontecer na nossa fazenda. Deve ser culpa de alguma falha nossa. A solução, pelo que vejo, é trabalhar mais ainda. De agora em diante, acordarei todas as manhãs 1 hora inteira mais cedo." Então se afastou em um trote pesaroso rumo à pedreira. Chegando lá, transportou 2 cargas seguidas de pedra e as arrastou até o moinho antes de se recolher para a noite. Os animais se aninharam ao redor de Clover sem nada dizer. A colina onde estavam deitados proporcionava uma visão ampla de toda a zona rural. A maior parte da fazenda dos animais estava ao alcance da vista. O grande passo que chegava até a estrada principal, o campo de feno, o bosque, o açude, os campos arados onde o trigo novo era grosso e verde, os telhados vermelhos das construções, com espiral de fumaça saindo das chaminés, era entardecer claro de primavera. O gramado e as sebes brotando estavam banhados pelos raios dourados do sol. Nunca a fazenda, e como espécie de surpresa eles se lembraram de que era a fazenda deles. Cada centímetro lhes pertencia. Tinha parecido aos animais um lugar tão encantador. Clover olhou a colina abaixo e seus olhos se encheram de lágrimas. Se ela pudesse verbalizar seus pensamentos, diria que não era aquilo que todos tinham em mente quando, anos antes, haviam se mobilizado para derrubar a raça humana. Aquelas cenas de terror e massacre não eram o que ansiavam conquistar na noite em que o velho major, pela primeira vez, o incitou a se rebelar. Ela mesma, se tivesse formado alguma imagem do futuro, seria de uma sociedade de animais livres da fome, do chicote, todos iguais, cada um trabalhando segundo sua capacidade, os fortes protegendo os fracos, como ela havia protegido os patinhos órfãos com a pata dianteira na noite em que Major discursara. Em vez disso, e Clover não sabia por quê, eles tinham chegado a uma época em que ninguém se atrevia a dizer o que pensava, em que cães ferozes rosnavam o tempo todo. Há uma época em que você via seus camaradas ser destroçados depois de confessarem crimes chocantes. Não havia em sua mente ideia de rebelião nem de violência. Ela sabia que, mesmo sendo como eram, as coisas ainda estavam muito melhores do que na época de Jones. E, acima de tudo, era necessário impedir a volta dos seres humanos. Independente do que acontecesse, Clover se manteria leal, trabalharia duro, cumpriria as ordens que lhe fossem dadas e aceitaria a liderança de Napoleão. Mesmo assim, não era isso que ela e todos os outros animais esperavam. Não era para isso que tanto haviam se esforçado. Não era por isso que tinham construído o moinho e enfrentado os disparos de Jones. Tais eram seus pensamentos, embora Clover não tivesse as palavras para expressá-los.
Por fim, sentindo que talvez funcionasse como um substituto para as palavras que ela era incapaz de encontrar, Clover começou a cantar Animais da Inglaterra. Os bichos sentados ao redor se juntaram e o grupo cantou 3 vezes, muito afinados, porém lento e tristemente, de um modo como nunca antes haviam cantado. Tinham acabado de cantar pela 3ª vez quando Squealer, acompanhado de 2 cachorros, se aproximou com ares de quem tinha algo muito importante a dizer. Então anunciou que, por um decreto especial do camarada Napoleão, Animais da Inglaterra tinha sido abolida. Dali em diante era proibido cantar aquela música. Os animais ficaram surpresos. Por quê? Indagou Muriel. Porque esta canção não é mais necessária, camarada, foi a resposta firme. Animais da Inglaterra era a música da Revolução, mas a Revolução está completa agora. A execução dos traidores hoje à tarde foi o ato final. Os inimigos, tanto externos quanto internos, foram derrotados. Em Animais da Inglaterra, nós expressamos nosso desejo por uma sociedade melhor no futuro. Mas essa sociedade já está estabelecida. Por isso, essa música não tem mais razão de ser. Apesar de muitos assustados, alguns dos bichos poderiam talvez ter protestado, se nesse momento as ovelhas não tivessem dado início ao balido habitual. 4 pernas bom, 2 pernas ruim, e se estendeu a vários minutos e pôs fim à questão. Assim, Animais da Inglaterra nunca mais foi ouvida. Em seu lugar, Minimus, o poeta, compôs outra música que começava assim: Fazenda dos animais, por minha causa não sofrerás jamais. Era entoada todos os domingos de manhã, depois do hasteamento da bandeira. Por alguma razão, porém, para os bichos, nem as palavras, nem a melodia pareciam comparáveis a Animais da Inglaterra. E finalizamos o capítulo 7. Então veja mais outras questões. Silenciar quem se atreve a pensar diferente usando medo. Nós vimos isso vendo pais de família, vendo crianças, vendo idosos sendo presos simplesmente por manifestarem a sua opinião. Aqui os animais foram assassinados diante dos olhos da fazenda inteira para que os outros não se atrevessem a dar a sua opinião. Outra coisa, baniu-se o hino deles, que era Animais da Inglaterra, assim como hoje não se canta mais o hino nacional nas escolas. Isso, subliminarmente, acaba fazendo com que as pessoas se esqueçam dos seus valores, se esqueçam do lugar que vivem. Elas vão perdendo o amor à sua pátria, o amor à sua bandeira. Tudo isso tem o objetivo de torná-las cada vez mais submissas ao socialismo. Então, a calúnia, você caluniar o seu opositor, depois calá-lo através da violência e da repressão. Também o uso da mídia, no caso Squealer, para manipular os desavisados, os influenciáveis, e também o corte do hino nacional, no caso deles era Animais da Inglaterra. Mas fala para mim, o que você achou desse capítulo 7 como um todo? Eu adoro saber a sua opinião. Não se esqueça, se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, né? Para você não custar nada e vai aumentar a nossa comunidade de leitores. Então aqui, ó, só você clicar no botãozinho inscrever-se e ativar o sino das notificações.